todas e a todos. Permitam-me cumprimentar os senhores oradores e moderadores e felicitar os que me antecederam pela excelência de suas exposições. Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Couto, através de quem cumprimentamos a Marinha Brasileira, todo o almirantado, todos os oficiais e toda a Marinha Brasileira. Senhora Embaixadora Ana Paula Simões, através de quem eu cumprimento todos os embaixadores brasileiros aqui presentes, caros colegas embaixadores que vieram de Brasília e com quem estamos todos os dias, autoridades militares e civis, senhoras e senhores convidados. Foi com enorme prazer e sentido de responsabilidade que respondi prontamente, aceitando o honroso convite da Marinha Brasileira para participar deste simpósio das opacas, fortalecendo a cooperação marítima e a segurança no Atlântico. Esta aceitação foi por diversas razões, como sabem, e cuja enumeração nos roubaria muito tempo. Todavia, e rapidamente apontaria duas delas. Uma porque o limite norte das opacas, o paralelo de 16 graus norte, atravessa o meu país exatamente ao meio e tem o condão de dividir as minhas ilhas, as ilhas do meu país, em dois grupos. O norte, que nós chamamos de Barlavento, e o sul, que nós designamos de Sotavento. Esse mesmo paralelo 16 graus norte, se nós seguirmos até o continente africano, estará a coincidir com o norte de Senegal, quase que a separar da Mauritânia. A outra razão, porque tive o privilégio de acompanhar in loco a 8ª e a mais recente Conferência das Opacas, também lá no meu país, onde eu tive o privilégio de fazer muitos amigos da Marinha Brasileira, nomeadamente Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior da Armada. Lá, portanto, a última reunião foi na cidade de Mindelo, em Cabo Verde. Mas não sei, penso que essa plateia, que é à base de experts das opacas, deve estar lembrada de que daqui a 2 dias é o aniversário das opacas. Daqui a 2 dias, no dia 27 de outubro, as opacas completará legalmente 37 anos, porque a resolução 41/11 da Assembleia Geral das Nações Unidas foi aprovada nessa data de 27 de outubro de 1986. Antes de seguir para o tema que me foi confiado, eu gostaria, não para a gente da minha idade, mas sobretudo para a juventude que está aqui nesta sala, eu gostaria de fazer uma revisita muito ligeira do âmbito da geopolítica dessa altura, na década de 80, na altura ainda da Guerra Fria, para nós entendermos alguma pertinência da criação, vou ser rápido, alguma pertinência da criação das opacas.
numa altura em que o mundo estava dividido em dois blocos, o bloco ocidental liberal, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco de leste comunista, liderado pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no meio dessas duas forças que comandavam, eu diria, friamente o mundo, nós tínhamos um grupo chamado de não alinhados. Esse grupo foi tão importante que, nessa altura em que as Nações Unidas tinham 159 Estados-membros, os não alinhados tinham 120 Estados. Era uma grande força, mas mais teórica do que prática, porque os interesses, sobretudo os interesses económicos, eram dominados pelas duas grandes potências, uma do Ocidente, que eu já falei, dos Estados Unidos, e outra de leste, a União Soviética. Os não alinhados, que era mais ou menos o líder que sobressaía, era o então presidente da República Federal Socialista da Jugoslávia, o famoso General Tito. E então esse grupo de 120 países que se declarava equidistante desses dois blocos, que era a OTAN e o Pacto de Varsóvia, eram teoricamente não alinhados, mas quando apreciam qualquer tomada de posição, a posição da maior parte desses países eram posições dúbias, sobretudo quando se falava no aspecto ideológico. É exatamente nesse contexto é que surgem diplomatas e alguns cérebros das Forças Armadas brasileiras e também da Nigéria, com algum apoio da Argentina, que começam as primeiras tratativas que começam as primeiras tratativas que mais tarde viria, portanto isso terá começado em 83, 84, e que mais tarde viria a dar resultado como essa resolução que criava as opacas. Mas também havia regiões, sobretudo daqui da América do Sul e da América Latina, mais os nossos países africanos do outro lado do Atlântico, que nessa altura eram chamados o terceiro mundo, dado o baixo grau de desenvolvimento da altura. Então, que espreitavam também, e com toda a legitimidade, espreitavam uma ocasião para decidir para participar principalmente no tabuleiro do comércio e das trocas internacionais, e decidir e ter iniciativas próprias. Mas não tinham hipóteses de realizar o sonho, já que não tinham autoridade sobre a segurança das próprias regiões e sub-regiões. Portanto, nessa altura, estamos nos referindo à América do Sul
e a África, e que eu diria que, por coincidência ou não, já se começava a sentir que as forças em presença, sobretudo países em vias de desenvolvimento, os chamados países emergentes, dos quais Brasil e outros, já sentiam que a parte norte, tudo se decidia no norte nessa altura, iria deixar brechas para que eles se posicionassem. O que nós vamos ver depois dessa criação das opacas, o que nós vamos ver praticamente um ano depois, menos de um ano, talvez 10 ou 11 meses depois, os não alinhados têm praticamente a certidão de óbito por assinar. A última conferência, penso que seria a 8ª conferência em África, em Harare, no Zimbábue. Um dos líderes dos não alinhados, que era o conhecido Muammar Gaddafi, da Líbia, ele chega na reunião e faz uma declaração bombástica. Ele diz: trago uma proposta para o fim dos não alinhados. Portanto, isto, eu estou a fazer essa pequena visita para mostrar aos mais jovens que os visionários, os pioneiros brasileiros e nigerianos, do lado, ao fim e ao cabo, são os dois colossos demográficos, um do lado das Américas e o outro do lado africano. Eles tiveram essa visão acertada de aproveitar uma oportunidade de se criar uma força regional e que todos nós esperemos que com o seu desenvolvimento e o seu posicionamento venha a ser uma voz mundialmente respeitada para exatamente nós podermos criar e conseguir este desidrato da paz no oceano, no Atlântico Sul, que é, pensamos todos, que é condição sine qua non para haver desenvolvimento desses povos. Mas penso que talvez não tenha sido coincidência. Muitos autores que escreveram e escrevem sobre a matéria da construção regional do Atlântico Sul têm legitimamente a preocupação de mostrar o projeto das opacas como sendo uma obra do país A, B ou C, à qual se aderiram outros que atualmente completam o fórum. Nós diríamos que, apesar de verdadeira essa constatação, poderá funcionar não de maneira benéfica neste início à coesão do grupo e na criação de sentimento identitário coletivo de pertença. Teremos que ter capacidade, as opacas terá que ter capacidade de, tanto nesta costa ocidental que fica aqui nas Américas, os 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, quanto os 21 países do lado africano, eu diria que temos que ter capacidade de criar essa identidade e esse sentimento de pertença. É uma paz que pertence a todos os 24 países por necessidade.
E eu faço aí duas perguntas. Será a genealogia do Atlântico Sul tão importante neste momento? Ou devemos ter o bom senso de colocar as lideranças regionais num plano inferior ao da solidariedade do grupo, com a pretensão de se criar essa tal identidade regional sul-atlântica? Se eu tivesse de vos responder, escolheria a segunda opção por várias razões que poderemos citar posteriormente, ao longo da minha fala. Não existem grupos homogéneos de homens e muito menos ainda de países. Há que reconhecer e respeitar as características de cada país membro, as suas potencialidades endógenas, as suas políticas internas e soberanas, e evidenciar a mais-valia que cada um porta à eficiência do grupo. Para a história ficam os documentos que narram a contribuição de cada membro na gênese da instituição, mas o que se torna premente e decisivo é a criação dessa identificação coletiva e o empenho de todos os países constituintes na prossecução das metas fixadas. A igualdade e a importância de todos e de cada um dos membros devem prevalecer às diferenças próprias e naturais e concorrer para um percurso cada vez menos irregular como tem sido até agora. Precisamos pôr as opacas nos carris para que haja uma regularidade no futuro, não só das suas programações, mas também das suas atuações em conjunto como um bloco. Quando devemos abordar o tema, que eu chamaria de subtema, cooperação e pesquisa em CIT, em Ciência e Tecnologia, não nos sentiríamos bem se não falássemos da importância da democratização mundial dos instrumentos que a ciência e a tecnologia colocam à nossa disposição. Para nós, senhoras e senhores, salvo opinião contrária, tudo começa aí, nessa democratização dos conhecimentos. E esperamos que os países que informam as opacas utilizem entre si a capacidade e a determinação para cooperar neste sentido. Isto é, que todos os países membros, seja em cooperação bilateral, seja na multilateral, no âmbito do bloco, adotem o modelo de cooperação internacional horizontal baseada na solidariedade humanista para contrariar o da cooperação internacional tradicional, em que o mercado tem domínio sobre os princípios. Nós pensamos que os princípios devem ser horizontais, devem ser para todos. E essa cooperação internacional tradicional
vertical, tem produzido, em certa medida, as assimetrias gritantes que todos nós conhecemos, existentes entre o Norte e o Sul. A produção conjunta de conhecimentos é o meio mais avançado de cooperação, mas requer muita confiança multilateral para a realização dos projetos de pesquisa por equipas mistas, oriundas desses 24 países membros. Na atualidade, as tecnologias que colocam na mesma sala virtual cientistas e pesquisadores de países dos dois lados do Atlântico facilitam o que poucos anos antes, o que, por exemplo, na altura da concepção das opacas, era impraticável e mesmo impensável. As ameaças à harmonia social são muitas e surgem através de novos moldes de tráfico humano, de pirataria marítima, narcotráfico, pesca ilegal, desastres ambientais provocados e várias formas de desequilíbrio produzidas em sociedades pós-coloniais, as nossas, injustas e sem opções, de ambos os lados do Atlântico. As opacas terá como primeira tarefa, na minha opinião, demonstrar que existem alternativas e que estas só serão realizáveis no seio do grupo pela criação da identidade que já mencionei, regional, de interesse comum, suportada pela cumplicidade dos Estados-membros. A cooperação no seio deste fórum deverá desenvolver-se, este é um parágrafo que tenho aqui sublinhado, eu espero que a organização leve em conta 2 ou 3 parágrafos que eu tenho aqui sublinhado para funcionarem como o resumo, o suco concentrado do que estou aqui trazendo. Eu dizia que a cooperação no seio deste fórum deverá desenvolver-se, na nossa opinião, outra vez, baseada sobretudo na pesquisa científica partilhada. Não a pesquisa para uns, a pesquisa científica partilhada e na educação através de projetos inovadores, alternativos e impactantes, de modo a provar que é possível o progresso económico e o bem-estar desses povos envolvidos. Para se alcançar este desidrato, será fundamental lançar uma estratégia de caráter humanista e pacifista que conquista a adesão de todos, assente na confiança e numa confiança sem reservas. Essa cooperação irá exigir criatividade no campo científico, assim como troca de informações e muita comunicação entre as inteligências, ações de presença entre os países amigos que já vão acontecendo em pouca escala, numa cumplicidade capaz de gerar essa tal confiança coletiva que permita a implementação dos projetos
relevantes na vida das populações desses países limítrofes do nosso Atlântico Sul. Isto é, aconselho contrariar na prática com uma virada de 180 graus na política conceptual de combate a esses fenómenos de distorção social à base da força. Pode parecer romantismo da minha parte, mas quando o ser humano quer, quando determina, tudo é possível. Pensamos que as opacas têm essa escolha a fazer. Ou será mais um bloco de países que utiliza a ciência e a tecnologia para tentar em vão, eu diria em vão, resolver questões de origens sociais e socioeconómicas com filosofia e prática bélicas, ou decide ser inovador e utilizar essa mesma ciência e tecnologia para aumentar a liberdade das populações e, com isso, tirá-las da pobreza e da miséria, objetivando a paz. Ou então será mais uma aliança de países à moda antiga e sem atingir os objetivos previstos pela generosidade dos seus criadores. Hoje em dia, muito se fala, aliás, virou quase que cotidiano falar-se da sustentabilidade do desenvolvimento. Mas teorias e mais teorias que pecam por não chegar onde é mais preciso. Podemos ver isso aqui nas Américas, na África, no sul da Ásia e um pouco por todo o lado, onde as desigualdades de oportunidades chegam a ser escandalosas e desumanas. Uns utilizam as conquistas da ciência e tecnologia para reduzir a mortalidade infantil, para aumentar a longevidade, a esperança de vida, para criar conforto, para amontoar riquezas supérfluas, e outros são condenados a viver primitivamente, porque isso é sustentabilidade, dizem os primeiros. Isso é sustentabilidade. Nesse combate, por exemplo, eu daria um exemplo, a pirataria, essa pirataria marítima que afeta algumas regiões e, como disse, e bem, o meu antecessor angolano, orador angolano, quem nos garante que o que passa do outro lado não atravessa o Atlântico se nós não resolvermos os problemas lá na origem? E isso me leva a dizer que a pirataria não existe sem uma retaguarda que se beneficie com o resultado esporádico dos atos. Então, é preciso ir pacificamente às retaguardas com projetos de desenvolvimento humano, mas verdadeiramente sustentáveis. E transformar essas localidades que são retaguardas de piratas, transformá-las em localidades de gente digna e feliz. Com certeza
que dessas localidades que tiverem essas transformações, com certeza que não servirão de retaguarda de pirataria alguma. A segurança marítima conquista-se em terra firme. Eu trago isso para os senhores experts da Marinha, dos Exércitos, de todas as Forças Armadas. Permitam-me essa ousadia de dizer diretamente do meu sofá, de dizer que a segurança marítima conquista-se em terra firme e, de preferência, sem ações bélicas. A ciência e tecnologia também como suporte na aplicação dos financiamentos, na promoção dos recursos humanos. Eu penso que as opacas só estão nascendo. Eu penso que as opacas vai lá chegar um dia. Essa tarefa poderá ter pontos de facilitação, atendendo à forte ligação histórica da América do Sul, sobretudo o Brasil, com a África subsaariana, onde se localizam os 21 países africanos das opacas. Mas também aproveitamos para apontar áreas de bloqueio, como o baixo nível de conhecimento genuíno das realidades dos dois lados. A América do Sul e a África precisam se relacionar mais, se conhecer mais e melhor. A África tem experimentado progressos de que as sociedades sul-americanas não têm dado conta. Só estou indicando as sociedades sul-americanas porque são as que nos interessam deste outro lado do Atlântico. A mesma coisa, eu diria, da Europa ou do norte da América. O mundo tem evoluído, espero que essa palavra esteja certa, mas a América do Sul nos deixa a sensação de se preocupar apenas com relacionamentos em direção ao norte. Erradamente, a África, eu lembro, a África com 54 países, porque também deste lado do oceano, muitas vezes falamos da África como se fosse um país. São 54 países. E temos 21 que nos interessam aqui dentro desta sala. A África continua sendo vista como sinónimo de guerras e conflitos, de desastres e de doenças, de tudo o que é negativo. O mundo quase todo vê a África só pelo prisma negativo. Eu estou generalizando, porque é quase todo o mundo. Todavia, a cooperação diplomática internacional tem reconhecido esta nova África que vem contribuindo para o avanço do mundo e a nova relação entre as nações. Do ano passado para este ano temos alguns exemplos. A COP27 de 2022, a maior conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, realizou-se em África, no Egito. A reunião dos BRICS, este ano de 2023, em agosto, aconteceu em África, mais exatamente em África do Sul. A reunião atual do FMI e do Banco Mundial deste ano, 2023, foi agora em outubro, em Marrocos, África. Portanto, eu diria que é preciso relevar esta nova África
cuja juventude empreendedora está surpreendendo o mundo com a capacidade interventiva das suas startups em todos os domínios. E levar o status da África na cena internacional de acordo com o que realmente representa neste mundo e para o mundo futuro. E é esta África que se prontifica na sua costa ocidental a cooperar de forma horizontal com os seus irmãos sul-americanos para defender o seu comum Atlântico Sul e criarem uma zona de paz e de desenvolvimento dos povos. Estou ciente de que os 3 países da América do Sul, que são o acesso para o Atlântico de toda essa sub-região continental, estarão imbuídos dessa mesma disponibilidade de se criar uma voz respeitada mundialmente através da paz e do desenvolvimento. Para o sucesso desta empreitada, torna-se imprescindível a ciência e a tecnologia e a inovação, coordenadas por uma, já agora, permitam-me, coordenadas por uma diplomacia científica ao serviço da humanidade. Pela velocidade das conquistas científicas das últimas décadas, estaremos à vontade em afirmar que alguns conceitos que citaremos a seguir deixaram de ser novos antes de serem democratizados e postos em prática a bem de todos. Uma de entre várias definições de diplomacia científica é da autoria de Lloyd Davis e Robert Putnam na sua obra Science Diplomacy, que vê a DC como, abro aspas, o processo pelo qual os Estados se fazem representar e pelo qual defendem seus interesses no cenário internacional, nas áreas relacionadas à aquisição, utilização e comunicação do conhecimento adquirido pelo método científico. Fecho aspas. Pelo presente conceito de diplomacia científica, nessa comunidade de experts, os diplomatas científicos e os cientistas diplomáticos procurariam ambos se complementar em tarefas cujas linhas de separação são muito ténues e, por vezes, nem se sentem, por vezes inexistentes. Um outro conceito também, entre vários, é the World Academy of Science, que estuda o avanço da ciência nos países em desenvolvimento e que define a DC como, abro aspas, um meio através do qual as nações resolvem questões climáticas ou mesmo pandémicas, em que os cientistas apoiam tecnicamente os diplomatas, auxiliando na criação de laços de confiança e de acordos internacionais. Muitos aqui nesta sala, os menos jovens, devem se lembrar da senhora Condoleezza Rice, a secretária de Estado
do segundo governo do George W. Bush, uma senhora muito ativa e que caracterizava a diplomacia científica como novas atividades de política externa, servindo tanto a humanidade quanto a edificação de parcerias internacionais e construtivas. Penso que uma grande parte de nós lembramos dessa senhora. É nisso que agradeceria a vossa especial atenção. Estamos atravessando mundialmente momentos críticos e de incertezas, mas que podem ser de oportunidades para regiões tradicionalmente periféricas se posicionarem na participação das principais redes de pesquisa mundial. Isso é para as opacas. Diríamos que há janelas ou brechas para se lançar uma associação de pesquisadores, de instituições académicas, de instituições empresariais, capazes de fomentar a prospecção no âmbito das opacas. E, de seguida, permitam-me deixar aqui uma recomendação. Um sistema inovador de CIT no bloco opacas deve ser estruturado, criando uma comunidade de pesquisadores dos 24 países, vou mais indicando que se reúnam, por exemplo, anualmente, mas isso é ousadia mais da minha parte, será a dinâmica das próprias opacas a vir fazer essas definições futuramente, para debater e propor formas novas de se aplicar as conquistas científicas, não só do grupo, como também do mundo, perspectivando intervenções concretas em regiões identificadas como mais frágeis e mais problemáticas. Estamos falando de uma necessidade de paz nessa região atlântica, por onde os 24 países realizam a maior parte das suas trocas comerciais. Portanto, renda para o desenvolvimento de suas populações. Por exemplo, 85% das exportações brasileiras se fazem por essa porta chamada Atlântico. No caso do meu país, Cabo Verde, somos praticamente 100% Atlântico, pois até a água potável para a nossa sobrevivência vamos a ele buscar, ao Atlântico. Para além das enormes vantagens da Aliança para a Paz e Cooperação, torna-se pertinente alertar que o grupo opacas, pela sua diversidade, depara-se com desafios de risco, mas ao mesmo tempo desafios estimulantes. Neste grupo de 24 países, de 2 continentes e um oceano, encontram-se sociedades bem díspares, tanto na vertente civilizacional e social, como na económica. Analisando os dados do FMI de 2021, encontramos diferenças de renda per capita que chegam a mais de 15 vezes, portanto, de um país para outro, de 15 vezes maior a sua renda per capita. Isto é um dos desafios estimulantes, tentar levar desenvolvimento a todos.
Poderíamos especular que as opacas têm um osso duro de roer, que é uma oportunidade de ouro para, com o tempo, muito tempo, pouco a pouco, criar as bases para ficar na história como um exemplo. E tudo isso só será atingível com a cooperação e pesquisa na ciência e tecnologia, impreterivelmente. Este nobre objetivo a que as opacas se propõem não encontra paralelo na história que nós saibamos. Essa é a cooperação científica que auguramos para cimentar relações internacionais entre os países do grupo e solucionar desafios compartilhados na região sul-atlântica. E para finalizar minha fala, devo vos confessar que nós, pessoalmente, acreditamos na Nova África, acreditamos na América Latina e acreditamos neste ousado e oportuno projeto que é as opacas. A manutenção da paz e segurança na região, que é o esteio de todo o resto, requer uma aliança em moldes modernos e isenta de complexos de qualquer ordem. Longa vida e sucessos às opacas, paz e desenvolvimento para todos os povos. Obrigado.